Boa tarde a todos. Resolvi aí, desde o último vídeo, fazer uma série de vídeos relacionados a como implementar uma gestão profissional no setor público, na gestão pública, né? É um setor muito carente sobre essa gestão profissional, e aí com 15, 16 anos de experiência em gestão nas grandes empresas do país e algumas empresas, até alguns órgãos públicos também, eu tenho convicção de que há muito a se fazer em termos de gestão nos órgãos públicos para melhorar a vida dos brasileiros. Então vou começar uma série de vídeos sobre esse tema. No último vídeo eu falei um pouco sobre a questão da estrutura organizacional, né, de um governo, até da União, com relação aos ministérios. Agora eu vou falar um pouco sobre como otimizar os gastos, né? Como otimizar os gastos públicos e utilizando essas técnicas profissionais de gestão. Lógico, o vídeo vou falar de uma maneira menos técnica possível para que todos possam entender, mas a solução vai um pouco mais além do que a gente está falando aqui. Isso aqui é só um arcabouço para a gente entender como que poderia ser feito. Pois eu queria o feedback de todos vocês aí também sobre se ficou claro para todo mundo, para não ficar maçante, né? Bom, primeira pergunta que tem que se responder é o seguinte: por que otimizar os gastos públicos, né? Eu já vi muita gente falar, para que você quer otimizar? Muita gente de dentro do sistema é contra. Por quê? A partir do momento que você começa a otimizar os gastos públicos, você aumenta um pouco a pressão em cima de quem trabalha numa zona de conforto. Então, se ele consegue trabalhar sem muita produtividade, sem cumprir horários, ele vai ter que aumentar um pouco a produção e ninguém quer sair da zona de conforto, né? Mas como aqui a gente está olhando melhor para a sociedade, não melhor para determinados setores, eu tenho convicção de que a gente deve trabalhar a redução dos gastos públicos. Para quê? Aí você fala, mas o Estado não é para dar lucro, o dinheiro não é seu. Ah, bom, o Estado não é para dar lucro, mas o Estado é para suprir as necessidades básicas do cidadão. Então, quanto mais você otimiza os gastos públicos, mais sobra dinheiro para investir no que é essencial, para construir uma escola, para melhorar o salário, por exemplo, dos professores, que é uma atividade nobre, que é mal valorizada e aí não atrai os melhores profissionais, mas isso é uma outra história, para poder melhorar oferecer medicamento para a população, quer dizer, melhorar a saúde, educação, segurança e até mesmo a economia. Então, por isso nós precisamos otimizar, né? Quais são as especificidades do setor público? Você tem um lado ruim, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é o seguinte: no setor público, você tem muita laranja baixa para colher. Eu já trabalhei, já dei consultoria lá, você vê que tem muita ineficiência. E o lado negativo é a burocracia, a dificuldade de lidar com isso e a pressão mesmo de setores, de sindicatos, de funcionários públicos, de representações de classe que são historicamente contra quaisquer iniciativas de otimização de gastos, né? Tem que trabalhar com isso, tem que lidar com isso, porque eu acho que o fim é mais nobre do que isso. Tá? Onde se desperdiça dinheiro público? Por que se trabalha? Você tem duas maneiras de desperdiçar dinheiro público. A primeira maneira que se desperdiçar dinheiro público é corrupção. E a segunda maneira é com ineficiência. É gastando mais do que precisa, é tendo mais gente do que precisa, gastando mais energia do que precisa, gastando mais combustível do que precisa, gastando mais passagem aérea do que precisa. Por quê? Porque porque as pessoas não são recompensadas por gastar menos. Quem gasta menos ou gasta mais tem a mesma visibilidade, tem a mesma leitura da chefia, ou seja, não há a meritocracia. Então as pessoas nunca se preocuparam, de uma maneira geral, obviamente que há exceções, em otimizar os gastos públicos, em gastar menos, economizar o dinheiro do povo, né? Ah, mas está gastando muito, não está sobrando dinheiro. Ao invés de reduzir gastos, as pessoas vão de cara o quê? Tentar aumentar os impostos, e aí quem que é prejudicado? A população como um todo. Então, gente, eu tenho convicção de que é fundamental para a nossa sociedade que se acha que se tenha uma otimização dos gastos públicos, tá ok? Bom, vamos lá. Como que a gente faz isso na prática, igual a gente faz nas empresas? Bom, a gente tem uma série de passos, são 6 passos muito bem claros. Eu vou tentar ser bem especial para esse vídeo não passar de 10 minutos. Mas nosso primeiro passo, que é a primeira coisa que nós precisamos fazer, é definir um conselho de gestão sobre esse projeto, no órgão que vai implementar. Pode implementar no governo municipal, governo estadual, no governo, no executivo, no federal,
na esfera executiva, legislativa, no judiciário, onde quer que seja, isso se aplica em qualquer empresa, se aplica ao seu negócio. Então você vai definir quem que vai dar as ordens, quem vai deliberar sobre as diretrizes, quem que vai definir o nome de quem vão ser os gestores desse gasto. E aí depois nós temos que definir o escopo. Quais são as principais contas pela natureza? E não estou falando sobre destinação, não estou falando, isso vai para a saúde, isso vai para a educação, isso vai para a segurança, isso vai para a previdência. Não, estou falando nas contas. A principal conta normalmente é o quê? Mão de obra, que se gasta mais é com salário. Depois a gente pode ter uma outra conta de benefícios, outra conta de passagem aérea, outra conta de combustível, outra conta de material de expediente, outra conta de aluguéis, contratos com terceiros, quer dizer, telefonia, internet, tudo isso são contas que devem ser designadas como escopo do projeto, e para cada conta se vai se designar um gestor e um grupo ligado a esse gestor chamado grupo de melhoria, que vão estar focados em pensar alternativas para otimizar esses gastos. No outro eixo da matriz, por isso a gente fala de gestão matricial de despesas, nós temos as unidades físicas. Cada unidade física vai ter o seu responsável, o seu gestor de unidade. Então, por exemplo, cada prédio lá da cidade administrativa, no exemplo aqui no governo estadual de Minas, nós teríamos um gestor. Ele é o responsável por reduzir o gasto de todas as contas que ocorrem naquele lugar. O gestor de unidade responde pelo que ocorre naquele lugar. O gestor da conta responde pelo que gasta naquela conta, independente do lugar. Então há um cruzamento onde em determinada unidade, em determinada conta, tem duas pessoas brigando para melhorar aquele resultado. Depois de definir, o terceiro passo é definir incentivo. Isso é uma coisa que eu entendo que vai ser um pouco complexa no Estado, porque nós não temos aí essa dificuldade de definir essa remuneração variável. Mas é fundamental que as pessoas que alcancem essas metas de desempenho, elas tenham um bônus atrelado, elas sejam recompensadas por gerar economia para o governo. Obviamente que é um valor pequeno, mas é um valor, ou então você tem maneira de incentivar além de remuneração financeira, com um feriado, uma folga, um almoço para a família, um incentivo, levar a família para almoçar com o governador, com o presidente. Tem várias maneiras de se criar incentivos, precisa ser criativo, mas o fato é que se a pessoa não se sentir recompensada por bater uma meta, enquanto o outro que não bateu a meta não tem nenhum prejuízo, ela vai desanimar, porque ela trabalha mais para bater a meta, ela se dedica mais, ela estuda, ela fica depois do expediente, ela trabalha bastante. O quarto passo é definir as metas. De cara, 10 a 20% por conta. Tem que reduzir, tem muita laranja baixa para colher, tem muito capim alto para cortar. No governo, eu falo com propriedade porque eu já dei consultoria. Há exceções, mas no geral há muita sobra. Então essas pessoas de cara têm que ter uma meta de 10 a 20% de redução. Há meios, há metodologias para se definir uma meta bem calibrada, tá? Mas às vezes a gente pode perder tempo com isso, a gente precisa ser rápido, a gente pode ir calibrando essa meta junto ao conselho de gestão aos poucos, tá ok? É fundamental que a meta seja factível para não desanimar as pessoas de largada, ou seja, não pode botar também uma meta absurda, mas ela também precisa ser desafiadora. Não vamos colocar uma meta de reduzir 2%, porque os caras vão resolver com uma açãozinha de melhoria e todo mundo depois fica na zona de conforto. Quinto passo, planos de melhorias. Claro que nós, aí nos próximos vídeos, eu vou trazer muitas ideias, boas práticas de mercado com relação a melhorias que a gente já viu. Tem como fazer análise de distorção salarial, fazer cruzamento de dados, achar benefícios fantasmas, achar funcionário fantasma, achar essa gente que ganha demais, área que está com funcionário demais, desperdício de combustível, corrupção, gente pagando R$6 no litro de combustível. Há técnicas para achar isso tudo, mas o mais importante aqui é que o gestor, junto ao seu grupo de melhoria, façam reuniões de desdobramento de causas e brainstorming de ideias de como otimizar os gastos. E aí a gente pode trazer muita coisa. Fiquem de olho nos próximos vídeos que eu vou falar bastante sobre isso, tá? E aí, por fim, um controle efetivo da prestação de contas, cobrança todo mês. O gestor tem que apresentar se ele está caminhando para a meta, se está tudo indo bem. Os que não estiverem caminhando têm que ser cobrados e precisam trazer proposta, não pode ser só justificativa. E quem está caminhando bem tem que ser reconhecido, tem que ser exposto, tem que dar visibilidade, que essa é uma das grandes vantagens de ser gestor, é você ter um reconhecimento profissional, certo? Como eu disse, nos próximos vídeos eu vou trazer coisas pontuais de como, por exemplo, reduzir gastos só em cada uma das contas. Vou fazer um vídeo para cada uma das principais contas, trazendo algumas ideias, boas práticas de mercado,
separado, mas esse aqui eu quis trazer a metodologia como um todo, como que essa metodologia pode fazer com que a gente economize 10, 20% do orçamento. Imagina o que isso pode trazer de recurso extra para transformar em benefício para o cidadão, para a sociedade. É isso que nós temos que pensar, se despedir de todos os preconceitos, todas as travas, aquela questão do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não, tem como melhorar. Eu vou começar a publicar isso aqui no YouTube, aí você precisa nos seguir lá no YouTube e ativar notificações, e no Facebook aqui também, do Júlio Reis Consultor, também ative notificação, porque a cada vídeo vai aparecer para você. Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa um comentário, vamos começar a falar sobre gestão profissional no setor público, porque isso é essencial para a gente dar essa virada no país. Um abraço.